gravando o curso aqui em forma de vídeo. Eu uso também esse curso nas leituras bíblicas que fazemos. E aqui ele vai gravado num vídeo mais feito em especial para esta finalidade. Eu chamei esse curso de aprendizagem bíblica e teológica. Ele tem uma dupla função, que é a aprendizagem da Bíblia, que nós sempre estamos aprendendo a Bíblia. Nunca sabemos demais que não possamos aprender mais. E teológica, eu sempre quis, devido ao meu início, eu tive que me virar, vamos dizer assim, para estudar logo no início, lá que eu coloquei uma data no ano de 89, onde eu comecei a liderar igreja, grupos na igreja. Então a teológica ela vai ajudar as pessoas que têm por finalidade esse objetivo. E ele será feito de uma forma diferente. A parte teológica ela vai estar fora desse curso, mas sempre com uma anotação no curso, provavelmente um TH, onde você vai buscar um recurso a mais para aquele objeto que está sendo estudado. Então, nosso objetivo é que as pessoas aprendam a Bíblia e de forma como ela veio. É um curso batista histórico tradicional. Não tem nada de modernismo, nem nada por aqui. Essa parte é a terceira parte da aprendizagem bíblica do arrependimento. Nós vimos nas lições anteriores, que vai estar em vídeo também, parte 1 e parte 2 e parte 3, finalizando o arrependimento. É bom sabermos que o arrependimento é algo importante, ou seja, um pilar na vida da fé das pessoas. Por longos anos eu tenho visto, por mais de 30 anos, que algumas pessoas às vezes elas chegam em um determinado ponto da sua vida e elas dizem: olha, eu nunca me converti. Aí você pergunta: mas esse espaço até aqui? Elas: foi uma emoção, foi um sentimento que eu tive, mas eu não me sinto convertido. Então o arrependimento ele é um pilar da salvação. Ele antecede a fé. Nós falamos sempre assim: você tem que crer em Jesus Cristo, mas antes vem o arrependimento. Porque a fé pode ser uma fé de só saber, e não uma fé de crer. Então vamos lá. Ideias populares sobre o arrependimento. Parte 3. É que o arrependimento seja um sentimento de remorso. Esse sentimento de remorso aqui é o que eu disse. Às vezes as pessoas elas têm um sentimento de culpa e ela muda sua posição por algum tempo. Isso mesmo dentro da igreja, das religiões. E ela começa então a seguir Jesus achando que ela se arrependeu, mas de fato ela teve um sentimento, uma tristeza segundo o mundo e não uma tristeza segundo Deus, como
a definição de arrependimento desse ponto aqui. É causado por um ato de pecaminoso ou antissocial. Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa começa a ir na igreja e de repente ela fica ali muitos anos, porque aquilo é bom para ela, mas espiritualmente ela não é convertida. A tristeza, porém, poderá ser provocada por um pecado conhecido sem haver o mínimo de arrependimento bíblico. Um pecado, alguma coisa que aconteceu com ela, então essa pessoa passa a achar que ela é uma pessoa arrependida, que ela é uma pessoa crente. Algumas pessoas podem acontecer isso. Então as ideias populares que tem sobre o arrependimento é que existe um sentimento de remorso. Aquela é a culpa interior, né? Que a pessoa fala, só que isso passa e se esquece e não muda. Às vezes acontece de novo com outra pessoa e isso vai. Então isso é chamado de sentimento de remorso. O apóstolo Paulo escreveu 2 tipos de tristezas. Então nós vamos encontrar relacionado a arrependimento na Bíblia a palavra tristeza. Essa palavra aqui, tristeza. Então ele escreveu 2 tipos. Primeira, a tristeza segundo Deus. Essa opera o arrependimento para a salvação. Isso acontece quando alguém ouve a Bíblia, a palavra de Deus, pela pregação, e ela passa a começar a pensar e ela chega à conclusão que realmente ela é uma pessoa pecadora. E aí, então, quando ela chega a essa conclusão, e ela vai falar, então eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Então, essa tristeza, Deus opera essa tristeza porque ela sente uma tristeza em relação a Deus. E isso produz o arrependimento para a salvação, conforme 2 Coríntios 7,10, a parte A. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, ou seja, o que vem de Deus, ela produz, então, a salvação. E a pessoa não se arrepende do nada, ela vem pela pregação, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Deus mexe com ela através do seu espírito. Então essa pessoa agora passa, então, a crer em Cristo. Outra parte que Paulo escreveu é a tristeza segundo o mundo. Então, nós temos tristeza segundo Deus, tristeza segundo o mundo. O sentimento do mundo, que é um sentimento de culpa, é um sentimento de remorso. Esse remorso e culpa é a mesma coisa. E isso não produz a salvação. Porque, às vezes, esse sentimento de tristeza vai apenas relacionado ao nosso semelhante. E isso faz com que ele passe um tempo e ele não mudou nada. Ele continua sua vida normal, não produz então a salvação. Então a tristeza, Paulo também falou, a tristeza segundo o mundo, o qual opera, produz a morte, segundo Coríntios 7:10, parte B. Vamos ler, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, nesse versículo, a iluminação, vamos dizer assim, a revelação e a iluminação, mostra 2 coisas diferentes. Quando vem a palavra de Deus e produz o sentimento na pessoa gerado pelo Espírito Santo, gera a salvação. Quando vem aquela culpa, aquele sentimento de remorso que é produzido pelo viver social, ou uma coisa que a pessoa faz antissocial, então vem a tristeza segundo o mundo. E essa tristeza, ela gera a morte. Por quê? Porque ela não produz mudança nenhuma. Ela passa, muda-se o tempo, muda-se as gerações, e isso vai passando. Esse tipo de tristeza gera a morte. Pode ser muito bem exemplificado no caso de Judas Iscariote. No Judas Iscariote ele chegou no limite, né, de se suicidar-se. Mas pode ter casos que não gera a morte. E isso faz também com que gere a morte lá na frente, porque o dia que essa pessoa morrer e ela não tiver Jesus, não tiver sido arrependida dos seus pecados, porque ela arrepende de alguns fatos, de algumas coisas que acontecem naquele momento, ou naquele momento. E esse momento pode ser
de minutos, semanas, anos. Isso passa, mas não muda a vida dela, não paga pelo pecado original. Depois de ter traído Jesus Cristo, ele trouxe de volta arrependido. Veja que a palavra arrependido aqui é a palavra que aparece no Novo Testamento, mas ela tem dois sentidos: tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Então ele se arrependeu de ter vendido a informação de onde Jesus estava para os judeus. Só que esse arrependimento dele foi momentâneo, arrependido do dinheiro que os judeus haviam pago e depois foi se suicidar. Veja que a mudança do mundo aqui provocou nele a morte instantânea. Ele não foi buscar em outras fontes, ele foi buscar de um jeito que foi o pior possível. Mas ele podia não ter suicidado também e continuado com aquela culpa interior dentro dele por um tempo e da mesma forma não seguir Jesus, porque é um sentimento do mundo. Ele não muda o interior da pessoa, ele muda o momento em que ela passa. Mateus 27, 3 assim diz: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de pratas aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, momentaneamente produziu um sentimento de culpa nele que levou à sua morte. Mas poderia produzir um sentimento de culpa onde ele não levasse a sua morte, e ele se retirasse, ficasse ali um tempo arrependido e com esse sentimento e depois retornasse à vida normal, mas não ia mudar nada, porque ele ia continuar fazendo muitas vezes as mesmas coisas para frente. Então a tristeza segundo o mundo, ela produz a morte. Por quê? Porque ela não muda a vida da pessoa. O arrependimento, a tristeza segundo Deus, ela vem pela palavra de Deus, a pessoa sente-se arrependida, sente-se culpada, sente que não pode pagar pelos seus pecados, sente que necessita de uma mudança, que necessita que essa mudança não seja feita por ela, mas por Deus. E o sentimento do mundo não. Segundo o mundo, o que Paulo fala, a mudança ela é produzida ou pelo homem ou pelo meio onde ele está, ou por outras coisas que possam o ajudá-lo a ser um ser melhor. Há muitas teologias assim, muitos escritos assim, para que você seja um ser melhor. Um ser melhor todos nós temos que ser, pela parte social que fomos criados. Mas o problema está no pecado original. E quando nós ficamos na tristeza do mundo, nós procuramos outras coisas para chegar a Deus. E não o que ele pede mesmo, que é reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisa crer e abandonar aquilo para trás e depositar fé em Jesus. Continuamos o arrependimento. Na língua original do Novo Testamento, grega, existem duas palavras traduzidas por arrepender-se. Então, no nosso português, as pessoas vão ver duas palavras lá. Primeira, a reflexão tardia ou simplesmente remorso. Mas a reflexão tardia e o remorso é uma reflexão tardia que a pessoa pensa, fica chateada, culpada, mas não muda de vida. Ela sente isso, permanece com isso por algum tempo e isso passa. Que leva o pecador a um ato de desespero, como no caso de Judas aqui. Isso pode acontecer também. E isso tem acontecido no meio cristão, entre pastores, nesse meio nosso também. Às vezes as pessoas elas ficam desesperadas e por falta dessa, talvez não teve aquele chamado a questão do arrependimento. A outra, arrepender-se mesmo, que significa mudar de pensamento. Então, arrependimento como mudança de pensamento, que é o verdadeiro aqui.
Você sente culpado pelo estado que você está até agora, e você então começa a fazer certas coisas, vamos ver. Começa a mudar de atitude, de rumo, como resultado da reflexão. E isso só é produzido por Deus através do Espírito Santo e a leitura e ensinamento da Bíblia. Na certeza segundo o mundo, geralmente as pessoas não usam a Bíblia. Ela usa outros recursos. E o arrependimento, segundo a Bíblia, essa mudança é feito de atitude, de rumo, é feito pela Bíblia, pelo Espírito Santo, quando essa pessoa, então, ela passa a ler e a entender certos princípios. E vai ver que e ela começa a entender que a Bíblia mostra como é que Deus quer que as pessoas vivam. Então, nós começamos a ver que nós erramos muito, que nós falhamos muito, e isso produz o arrependimento, que no caso do cristão é diferente da culpa lá, do Judas que foi suicidar, ou de outros que vão fazer certas coisas, né? As religiões ensinam a fazer muitas coisas como forma de arrependimento. Você fez uma coisa errada, você tem que fazer uma outra coisa em troca para pagar aquilo. Não, nossos são os frutos de arrependimento, chamado de frutos. Ou seja, você produz uma mudança. E essa mudança é que vem da tristeza segundo Deus. Porque você passa a conhecer Deus através da Bíblia, e você sabe que Ele é um Deus santo, um Deus justo, que também é um Deus misericordioso e perdoador, e sabe como é que nós somos formados. Tem um salmo que fala que a nossa formação é barro, e Deus sabe disso, é terra. Nós não temos a estrutura dos anjos ainda, então nós falhamos como Adão falhou. Mas toda vez que nós arrependemos de alguma coisa, não arrependimento original, vamos dizer assim, nós passamos a fazer mudanças. E essas mudanças, elas são e tem como base a Bíblia. Então, é sempre um arrependimento que vem de Deus, vem de fora para dentro. Enquanto o arrependimento segundo o mundo, ele geralmente vem de dentro para fora, né? Uma coisa mais... E aí as pessoas tentam fazer as coisas para melhorar. Esta última usa-se como arrependimento cristão, que é o arrepender, significa mudar de pensamento, atitude, rumo, como resultado de uma reflexão posterior. Você ouve a mensagem, o Espírito fala com você, você sente que você é errado, culpado, e que você não tem como se resolver. Então o único jeito é crer em Jesus Cristo, que pagou pelos pecados, que resolveu a questão para nós. E isso então faz com que há mudança segundo Deus. Então não confundir, essa lição é para quando estiver se estudando, aprendendo, não confundir o remorso com o arrependimento. Um é produzido por Deus pela Bíblia, o outro é produzido pelas coisas que o mundo oferece, né? E muitas vezes as religiões elas ajudam as pessoas promovendo certas coisas que elas têm que fazer para pagar por aquele ato pecaminoso ou culposo que ela fez. Diferente do arrependimento bíblico, que você não precisa pagar por nada, você tem que mudar de atitude e crer e pedir perdão. Essa é a única coisa que se possa fazer.